Esta é uma aula do curso básico de acionamentos eletrônicos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar motores de passo. Os motores de passo são utilizados em equipamentos e máquinas onde se necessita deslocamentos com precisão. A definição de motor elétrico de passo é uma máquina elétrica rotativa de corrente contínua que transforma a energia elétrica em energia mecânica, ou seja, o motor elétrico de passo converte a energia elétrica disponibilizada pelo circuito de alimentação nos seus terminais em energia mecânica disponibilizada no seu eixo de rotação. A diferença dos motores de passo para os motores de corrente contínua, que estudamos nos capítulos anteriores, é justamente a precisão que se consegue nos deslocamentos do eixo desse motor. Assim, os motores de passo são utilizados sempre que se precisa deslocamentos com precisão. Então, em aplicações do tipo robótica, mesas digitalizadoras, impressoras e assim por diante. O motor de passo é formado por duas partes principais, sendo elas o estator e o rotor. Aqui mostram-se os enrolamentos e os eletroímãs formados então pela alimentação destes enrolamentos no estator, na posição 12 horas, na posição 15 horas, 18 horas e 21 horas, que vamos utilizar para estudar o princípio de funcionamento destes motores. Também o rotor, que é a parte móvel, então, é representada por um ímã permanente para estudarmos o princípio de funcionamento destas máquinas de corrente contínua. Para acionarmos um motor de passo de maneira bastante simplificada, vamos iniciar então mostrando a alimentação do enrolamento na posição 12 horas. Então vamos utilizar ímãs permanentes para mostrar as posições em que o estator está sendo alimentado e a posição do rotor então em relação ao estator. Então na posição inicial, nós temos a alimentação do enrolamento na posição 12 horas e, consequentemente, o rotor, então, está posicionado também em 12 horas. Após aplicarmos a alimentação no próximo enrolamento, que está na posição 15 horas, temos, então, o primeiro passo, ou seja, o primeiro deslocamento do rotor, saindo da posição inicial, que era de 12 horas, e indo até a posição, então, na sequência, que é de 15 horas. A seguir, aplicamos mais um passo, alimentando, então, o enrolamento na posição 18 horas, e assim teremos, então, o rotor também se deslocando para esta posição. Finalmente, vamos ter o terceiro passo, alimentando o enrolamento do estator na posição 21 horas, e, consequentemente, o rotor também, então, se deslocando para esta nova posição. Se continuarmos aplicando os pulsos na sequência para os enrolamentos conforme realizado aqui, vamos ter, então, o rotor se deslocando no sentido horário, sempre variando de 90 em 90 graus até completar uma volta completa. Então, esta é a ideia geral de como se faz o acionamento de um motor de passo. Aqui mostramos imagens também representando esta alimentação sequencial, desde o passo 0 até o passo 4, mas agora com um rotor um pouco diferente que faz então deslocamentos em passos menores, promovendo o alinhamento entre as ranhuras do rotor com as ranhuras do enrolamento do estator.
As principais aplicações dos motores de passo são, então, sempre em equipamentos e máquinas onde se precisa deslocamentos exatos, deslocamentos bem definidos. Então, em impressoras, máquinas de controle numérico, robótica, deslocamento de câmeras de vídeo, brinquedos, automação industrial, mesas digitalizadoras e assim por diante. Então, nesta imagem, mostram-se alguns exemplos de motores de passo utilizados em impressoras, fresadoras, robótica e injeção eletrônica de automóveis, por exemplo. Um comparativo breve entre motores de corrente contínua, motores de passo e servomotores, sendo que os servomotores são, de certo modo, motores de passo, mas para aplicações com correntes e potências maiores. Então, em termos de velocidade, os motores de corrente contínua podem ter altas velocidades, motores de passo são para baixas velocidades e os servomotores, velocidades médias. O torque do motor de corrente contínua é alto, do motor de passo é médio e do servomotor é alto. O torque estacionário, ou seja, a possibilidade de manter o rotor parado em uma determinada posição, ou seja, o rotor travado numa posição bem definida. No motor de corrente contínua, isso não é possível. No motor de passo, sim, ele tem alto torque estacionário. E o servomotor tem torque estacionário, mas é baixo. Então, o motor de passo permite que se façam deslocamentos precisos e que se mantenha o rotor naquela posição exata. Isso é muito importante em determinados tipos de equipamentos e máquinas. Em termos de controle, ou seja, circuito de acionamento, o motor de corrente contínua é simples, é fácil de ser acionado, enquanto o motor de passo e o servomotor têm circuitos mais complexos. Em termos de precisão rotacional, o motor de corrente contínua gira livremente, não se faz um controle preciso da sua posição do rotor, enquanto o motor de passo tem uma precisão então de deslocamento alta e o servomotor muito alta. A durabilidade destes motores, do motor de corrente contínua, é média, em virtude de ter escovas e o coletor, e por isso também precisa de manutenção, enquanto o motor de passo tem uma durabilidade alta, pois não utiliza escovas e por isso também não requer manutenção. O servomotor fica no meio termo entre o motor de corrente contínua e o motor de passo. Vantagens e desvantagens dos motores de passo. Vantagens: eles podem ser acionados por lógica digital, pois eles são acionados sempre em sequência de passos, em número de passos bem definidos. Eles têm um torque estável, justamente para permitir deslocamentos precisos, e eles têm uma resposta rápida para então serem acelerados e desacelerados. Em termos de desvantagens, eles não têm um bom desempenho em altas velocidades, não são motores para altas velocidades, o circuito de acionamento é mais complexo e pode-se ter perdas de passos em virtude da frequência natural de ressonância do motor. Então, se utilizarmos uma frequência para o circuito de acionamento próxima à frequência natural da máquina, pode-se ter perdas de passos e, consequentemente, deslocamentos sem precisão. As principais partes, então, de um motor de passo são o estator e o rotor, mas claro que no estator tem-se, então, o núcleo de material ferromagnético, os elementos de fixação, e no rotor tem-se, então, conforme a sua construção, ímãs permanentes ou não, material ferromagnético e os rolamentos e os materiais, então, que compõem o eixo do rotor. Também, no estator, neste caso, tem-se os fios de conexão do motor de passo. Em termos de construção, os motores de passo podem ser de 3 tipos que vamos mostrar na sequência. O motor de passo de relutância variável, ele possui, então, bobinas no estator, que formam então os eletroímãs
no estator, identificados aqui por A, por B, por A' e B'. A identificação de A' é justamente porque, em geral, este enrolamento é conectado junto com o enrolamento A, formando polos opostos, enquanto um forma, por exemplo, o polo norte na parte próxima ao rotor, o outro irá formar o polo sul na parte próxima ao rotor, e assim por diante. Neste caso, o rotor é de construção muito simples, de material ferromagnético, formando então um elemento com ranhuras que irão se alinhar com os polos do estator. Então percebam aqui que o rotor mostrado, ele tem pequenos retângulos que são justamente as ranhuras que irão se alinhar com o campo magnético formado pelos enrolamentos do estator. Então, buscando o caminho de menor relutância, ocorrerá então o alinhamento entre as linhas de campo do estator e as linhas de campo induzidas no rotor, fazendo então com que ocorra um deslocamento, ou seja, o surgimento de uma força eletromagnética que vai promover o deslocamento do rotor, fazendo o alinhamento entre o campo do estator e as ranhuras ou os dentes do rotor. Então ele é de construção muito simples e é uma máquina muito robusta, pois requer pouca manutenção. Por sua vez, a precisão em termos de deslocamentos não é tão grande, então não são motores utilizados quando se precisa de deslocamentos com uma precisão exata ou deslocamentos pequenos, por exemplo, entre um movimento e outro. Para melhorar justamente a precisão dos deslocamentos, pode-se aumentar o número de dentes do rotor, então o número de retângulos que aparecem ali, ou o número de fases de conjuntos de enrolamentos do estator, ou subdividir os enrolamentos do estator em mais enrolamentos para se ter então mais polos e consequentemente um deslocamento em menor número de graus entre um pulso e outro. Outro motor de passo é o de ímã permanente, então neste caso o rotor é fabricado a partir de materiais que permite então obter um ímã permanente. Neste caso mostram-se aí os polos norte e sul deste ímã permanente do rotor, fazendo então, quando se alimentam as bobinas do estator, que ocorra o alinhamento com a polaridade do rotor. Então os polos do estator e os polos do rotor ficarão alinhados, permitindo então que se faça o deslocamento do rotor conforme o acionamento sequencial das bobinas do estator. Aqui mostra-se então uma sequência de acionamentos com a seta mostrando a posição de 12 horas e a seguir então posições intermediárias até a posição de 15 horas, que é a figura final. Quando se quer então melhorar o deslocamento, ou seja, diminuir a quantidade de graus entre um passo e outro, pode-se aumentar o número de polos do rotor, ou aumentar o número de fases do estator, ou subdividir os enrolamentos do estator, como foi feito anteriormente para o motor de passo de relutância variável. Finalmente, tem-se o motor de passo híbrido, que é uma mistura do motor de passo de relutância variável com o motor de passo de ímãs permanentes e que permite obter um bom desempenho em termos de deslocamento de graus a partir de cada passo que se alimentam então as bobinas do estator, mas que é um motor mais complexo e, consequentemente, um motor mais caro. Mas é um motor que permite obter um melhor desempenho em termos de precisão de deslocamentos. Então, neste caso, tem-se tanto os dentes no rotor, como também o ímã permanente no rotor. Então, aqui mostra-se uma imagem mostrando os dentes que
são formados pelo material ferromagnético do rotor e também a polaridade norte-sul a partir do ímã permanente que é colocado então no rotor. O circuito equivalente para o motor de passo é semelhante ao circuito equivalente do motor de corrente contínua, mas aqui mostrando-se então por fase, já que o motor de passo pode ter diferentes fases, A, B, C, por exemplo. Então aqui mostra-se o circuito equivalente para a fase A, com a resistência do enrolamento, a indutância do enrolamento e a tensão autoinduzida, representada pela fonte de tensão contínua do circuito. Também mostra-se a equação resultante para a tensão de armadura, que é a tensão terminal, neste caso do motor, em função das grandezas do circuito elétrico equivalente. O motor de passo, então, conforme dito anteriormente, pode ter diferentes fases. Aqui mostra-se no desenho mais à esquerda o enrolamento 1 na posição 12 horas, o enrolamento 2 na posição 15 horas, o enrolamento 3 na posição 18 horas e o enrolamento 4 na posição 21 horas. Normalmente, estes enrolamentos são conectados em conjunto, o enrolamento 1 e o enrolamento 3, formando a fase A. Por isso são identificados como fase A e fase A', pois em geral são conectados juntos para formarem, por exemplo, polos opostos. Na figura aí tem-se polo norte em cima e polo norte embaixo também, mas em geral, quando se faz a interconexão, o objetivo é formar justamente polos opostos para promover o deslocamento do rotor. Aqui mostra-se uma imagem interna de um motor de duas fases, a fase A e a fase B, sendo que a fase A' ou A barrada é conectada junto com a fase A, constituindo então apenas uma fase, e a fase B' ou B barrada também é conectada junto com a fase B, formando apenas uma fase. E o motor de 5 fases, tendo então as fases A, B, C, D e E. Então isto é definido no projeto e na construção do motor. Em termos de conexões internas e externas do circuito, pode-se ter então motores de passo unipolares, que são mostrados nestas imagens, onde se tem a fase A com um terminal comum, que seria o terminal 1, e a fase B ou fase 2 com um terminal comum, que é o terminal 2. Então, neste caso, faz-se sempre a alimentação entre o terminal comum e um dos lados do enrolamento, ficando o outro lado desligado. Por isso que sempre tem-se, então, a metade do enrolamento ou a metade da fase sendo alimentada. Então, estes são os motores unipolares. Na figura mais abaixo mostram-se os terminais e as cores que, em geral, os motores de passo possuem. Deve-se atentar que, quando se faz a conexão e a instalação de um motor de passo, deve-se consultar o material do fabricante, pois as cores podem estar diferentes daquelas mostradas aqui. Os motores de passo bipolares, eles não possuem então o terminal comum e eles permitem então que o enrolamento seja alimentado com correntes nos dois sentidos. No motor de passo unipolar, tem-se sempre a metade do enrolamento alimentada e, consequentemente, a corrente então formando um sentido e um determinado polo no eletroímã daquela fase. Já no motor de passo bipolar, pode-se inverter a alimentação do enrolamento, invertendo também a polaridade formada por aquele enrolamento ou aquela fase. Em termos de terminais, os motores de passo podem ter 4, 6 ou 8 terminais, por exemplo, e aí, conforme o número de terminais, pode-se ter então diferentes conexões e acionamentos para o mesmo motor. Então, por exemplo, um motor de 8 terminais pode ter conexão série, conexão do tipo paralela e conexão do tipo unipolar. Então, pode-se fazer diferentes formas de acionamento conforme o número de terminais do motor
e conforme especificado pelo fabricante do motor. Em termos de acionamentos sequenciais, os modos de funcionamento são acionamento com passo completo, acionamento com meio passo e acionamento com micropasso. Então, tem motores que permitem acionamentos com diferentes modos, dependendo do circuito externo que for utilizado para este motor. Então, mostram-se nas imagens circuitos ou placas de acionamento de motores de passo que permitem o acionamento com passo completo, que é o mais simples, meio passo, que seria um intermediário, e micropasso, que é o acionamento, digamos assim, mais complexo. No passo completo, sempre tem-se deslocamentos do rotor de uma fase até a próxima, no meio passo tem-se uma posição intermediária e no micropasso, pelo controle da corrente aplicada em cada enrolamento, pode-se fazer então uma variação lenta da posição, por exemplo, 12 horas até a posição 15 horas. Vamos mostrar aqui na sequência. Então, o motor do tipo unipolar sendo acionado com o passo inteiro. Então, no passo 1, ou na posição inicial, tem-se o rotor na posição 12 horas. O próximo passo 2 leva o rotor então para a posição 15 horas, passo 3, 18 horas e passo 4, 21 horas. Então percebam que o deslocamento é de 90 em 90 graus, ou seja, passos inteiros sempre, e aqui cada enrolamento do estator é alimentado separadamente, ou seja, individualmente, pois o sistema de acionamento é com passo do motor de passo unipolar e passo inteiro. Este mesmo motor sendo acionado na maneira de acionamento de passo unipolar e meio passo, faz-se então entre o passo 1 e o passo 3, tem-se o passo 2 em que dois enrolamentos são alimentados, fazendo com que o rotor fique numa posição intermediária entre 12 horas e 15 horas, e assim sucessivamente. Então, tem-se deslocamentos, neste caso, de 45 graus. Antes deslocávamos o rotor de, por exemplo, 0 para 90 graus. Aqui tem-se uma posição intermediária, que é justamente o meio passo, que é 45 graus. Aqui mostrando, então, o motor do tipo bipolar, com o passo inteiro, e na sequência o motor do tipo bipolar com meio passo. Então percebam que no bipolar tem-se sempre dois enrolamentos acionados e no unipolar um enrolamento acionado. Quando faz-se o acionamento com micropassos, utilizam-se então alimentações proporcionais de corrente nos enrolamentos. Aqui no micropasso 1, promove-se a alimentação de 100% no enrolamento da posição 12 horas e 0% no enrolamento próximo, que seria o de 15 horas, ou seja, alimenta-se apenas o enrolamento da posição 12 horas. No próximo passo, faz-se uma dosagem, diminuindo então a alimentação, ou seja, o nível de corrente elétrica aplicada no enrolamento 12 horas de 100 para 84% e aumenta-se a alimentação do enrolamento da posição 15 horas de 0 para 16%. Então começou-se a diminuir a alimentação de um enrolamento e aumentar do outro. Com isso consegue-se uma posição intermediária, um deslocamento menor. Na sequência vai se fazendo então essa graduação de corrente entre um enrolamento e outro, e com isso conseguem-se deslocamentos pequenos. Percebam aí que o circuito de acionamento será mais complexo, pois deve-se fazer a variação da corrente em cada enrolamento, conforme a posição que se deseja. Assim, os circuitos de acionamento de motores de passo, eles não são tão simples como aqueles circuitos que estudamos para os motores de corrente contínua, que podem ter apenas uma chave liga e desliga, por exemplo.
Aqui nós precisamos de um circuito lógico para gerar a sequência de passos, ou seja, a sequência de pulsos, e também que vai determinar o sentido de giro, se o sentido é horário ou anti-horário. Estes sinais lógicos são aplicados então em um circuito de potência que vai promover a alimentação das fases ou dos enrolamentos do motor, fazendo então a aplicação dos pulsos na sequência correta. Aqui mostram-se as formas de onda para a tensão VA, que seria aplicada na fase A, a tensão VB na fase B e a tensão VC na fase C, mostrando justamente que se tem uma aplicação sequencial, promovendo então um giro do rotor de maneira sequencial. Então, um exemplo de acionamento é para um motor de relutância variável, em que se alimentam os enrolamentos sequencialmente, começando, por exemplo, pelo A, depois o B e depois o C. Então, aqui mostra-se um circuito com transistores sendo acionado por um circuito lógico, que pode utilizar microcontroladores ou não, por exemplo, fazendo então com que cada transistor e cada diodo de roda livre faça a alimentação do enrolamento de uma fase, da fase A, da fase B e da fase C, e, consequentemente, respeitando então a sequência conforme o sentido de giro que se quer e conforme a posição do rotor que se quer. Para um motor então do tipo unipolar, que possui um terminal comum, utiliza-se então um circuito como este, por exemplo, para a fase A e para a fase B, onde se tem os diodos de roda livre para cada enrolamento, ou para cada metade de enrolamento, e o transistor que aciona então cada parte do enrolamento. Então, quando acionarmos o transistor 1, estaremos alimentando a fase A entre o terminal comum e o terminal de número 1. Se abrirmos o interruptor 1 e acionarmos o 2, estaremos alimentando a fase A entre o terminal comum e o terminal 2. Então percebam que quando estamos alimentando um transistor ou o outro, faremos com que a corrente circule em um sentido ou em outro na metade de cada enrolamento, fazendo desta maneira que se tenha a inversão de polos naquele enrolamento. O mesmo acontece para a fase B. Por sua vez, um motor do tipo bipolar, ele precisa então um circuito ponte completa, ou seja, um conversor ponte completa, para alimentar cada enrolamento. Por quê? Porque cada fase, neste exemplo, a fase A, deve ser alimentada ora com tensão positiva, ora com tensão negativa, para que se tenha a inversão da polaridade. Então eu preciso conseguir alimentar completamente, como estudamos na aula anterior sobre motores de corrente contínua, cada fase deste motor, como se operássemos nos 4 quadrantes, se isso fosse possível para um motor de passo, como estudamos lá para um motor de corrente contínua. Então, o circuito que permite fazer o acionamento completo de cada fase é o conversor ponte completa, usando 4 transistores e 4 diodos de roda livre. Então, neste caso, é um motor de 2 fases, fase A e fase B. Então, precisamos 2 circuitos ponte completa, ou seja, 8 transistores e 8 diodos para fazer o acionamento deste motor do tipo bipolar. Podem ser utilizados também circuitos integrados, pois isto facilita a implementação, a montagem e o desenho da placa de circuito impresso, além do que estes circuitos integrados normalmente podem ser acionados por sinais entre 0 e 5 volts, ou seja, níveis lógicos, que podem vir então de um circuito digital ou de um microcontrolador, por exemplo. Então aqui mostra-se um exemplo de um circuito integrado que pode ser utilizado para acionamento de motores de passo. Neste caso, o circuito integrado L298N. Também é comum, então, utilizar, por exemplo, microcontroladores, pois isto simplifica a lógica para o acionamento sequencial das fases do motor, a inversão de rotação, a alteração
da velocidade, a parada em determinada posição e assim por diante. Então é comum em aplicações de baixa potência, por exemplo, em aeromodelos, em robótica, se utilizar, por exemplo, placas com Arduino para fazer acionamento do conversor de potência que fará o acionamento então final do motor de passo. Esta aula foi então uma sequência do nosso estudo sobre motores de corrente contínua. Na aula anterior estudamos o acionamento dos motores de corrente contínua, que permitem diferentes circuitos de acionamento e diferentes quadrantes de operação, e nesta aula estudamos os motores de passo, que são uma categoria de motores utilizada para máquinas e equipamentos que precisam de deslocamentos exatos, deslocamentos precisos. Para isso, utilizamos circuitos de acionamentos específicos, pois deve ser feito o acionamento e alimentação dos enrolamentos de maneira sequencial. Na sequência, vamos estudar os motores sem escovas e aí finalizamos a parte de motores de corrente contínua e entraremos no estudo dos motores de corrente alternada. Então agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.